Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Então fique ligado, já deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curte, compartilha, comenta, que você vai estar dando uma força aqui para o nosso podcast. Também quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos com abrangência em todo o território nacional. Lá você encontra uma rede credenciada com centenas de especialistas espalhados em todo o Brasil, que você vai encontrar os melhores produtos, o melhor atendimento, o melhor serviço para você. Então, cuide da sua audição. Entre em contato com o Espaço da Audição no site www.espaçodaudição.com.br e veja onde tem um local mais próximo de você, faça sua avaliação auditiva com os fonoaudiólogos especializados e amplamente treinados e cuide da sua audição, tá bom? Agora, o tema de hoje ele é muito interessante porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar do início ao fim com esse tema. Afinal de contas, logo quando a gente acorda, quem nunca falou assim, mais 5 minutinhos, né? Até o celular tem o adiar. Então, hoje nós vamos falar sobre procrastinação, um tema bem interessante. Já convido vocês a falarem sobre as suas procrastinações, comentem aqui com a gente, para que depois a gente possa cada vez mais interagir sobre o tema. E hoje eu trago dois convidados, uma novidade no nosso podcast. Hoje vamos ter uma discussão mais ampla também. Meu primeiro convidado é o Ricardo Parra, que está vindo pela segunda vez. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Cláudio. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com o nosso público aí, e vamos falar desse assunto aí que tanto incomoda tantas pessoas, né? E acaba criando alguns problemas, né? O grande problema da procrastinação tá aí, é quando ela começa a interferir na nossa vida. Mas vamos lá, vamos falar, vamos conversar bastante a respeito disso. O Ricardo, ele é coach, então é um especialista sobre o tema, vai poder nos ajudar bastante. E também tem uma convidada do qual eu tenho muito orgulho, porque além de ser a minha esposa, ela é sócia proprietária do Espaço da Audição, uma pessoa extremamente estudiosa que tem estudado também a respeito do tema e tem muito a contribuir no dia de hoje. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando do seu podcast, junto com o Ricardo, falando desse tema que é realmente muito importante que as pessoas tenham acesso para uma mudança de vida, né? Pelo menos foi assim Com certeza. que chegou a mim. Apesar de eu ser fonoaudióloga, né, especialista em audiologia, eu sempre gostei de estudar o comportamento humano e o quanto algumas mudanças na nossa vida, questões de emoção, nosso equilíbrio, pode melhorar a nossa vida e a vida do outro, né? Quando eu fazia atendimento, eu procurava passar isso para os meus pacientes e hoje em treinamento. E depois que eu me tornei mãe, né? Estudando mais ainda sobre esses comportamentos, eu caí no tema da procrastinação e eu me vi nesse lugar. Eu falei assim, eu procrastino, apesar de muitos acharem que não, porque eu sou muito agitada, né? Eu sou dinâmica. Eu me vi nesse lugar, porque se deixar, eu vou fazendo tanta coisa e eu deixo de fazer o que é importante. E É aí isso eu falei, mesmo. gente, eu realmente preciso. E daí eu comecei a me aprofundar mais sobre o tema. Mas vamos lá. Eu acho que é um problema que atinge todas as pessoas em algum momento. Mas para quem está nos assistindo, vamos falar um pouquinho o que que é a procrastinação. Então vamos lá. Vou começar aí. Falando um pouquinho o que que é procrastinação. E aí vem aquela coisa, né? Fala, pô, mas o Ricardo é coach e ele não procrastina? Procrastino também, tá? A procrastinação, ela é nada mais é do que você adiar uma tarefa que é importante, algo que é importante para você, e você abrir mão disso naquele momento, naquele dia, naquela semana, naquele mês, em detrimento de outras coisas que não tenham tanta importância para você. Então, o que acontece? Você fica adiando constantemente uma tarefa que geralmente está ligada ao que você considera mais difícil,
ao que você acha menos satisfatório para realizar. Você tem uma dificuldade ou você não consegue se concentrar e focar naquilo porque não é uma coisa que você gosta. O nosso cérebro, ele busca o prazer como recompensa. E é justamente aí que começa a história da procrastinação. Você substitui aquela tarefa que é importante, que você precisa fazer, em troca de um prazer imediato, de um prazer ah, que você consiga atingir mais facilmente e imediatamente. Tá? A própria palavra procrastinação, ela vem do latim, né? De procrastinatus, onde o radical pró significa à frente, e crastinatus de amanhã. Então é justamente isso que nós acabamos de falar, é deixar para amanhã. Quer complementar alguma coisa? Não, com relação a isso, à procrastinação, um dos melhores exemplos que eu vi explicando é do Tim Urban. Acho que depois dá para deixar links para o pessoal consultar. Ele faz muitos materiais a respeito no blog dele. E ele fala, né, a diferença entre quem procrastina e quem não procrastina. E ele fala, quem não procrastina, na maioria das vezes, tá lá no controle do seu cérebro, tá lá o tomador de decisão consciente controlando, tá lá no leme. E o que acontece com quem procrastina? Tem um macaquinho do prazer instantâneo do lado. Então, a hora que a pessoa precisa fazer algo importante, o macaquinho fica, não, mas dá uma olhadinha aí no seu celular, vê as curtidas, que tá olhando no YouTube, ou jogar aquele joguinho, ele te tira do foco, porque é o prazer instantâneo. Só que esse prazer instantâneo, ele é vazio. Parece que você tá lá relaxando, algo legal no Netflix, mas ao final do dia, você fica frustrado. E aí você deixou mais um dia para finalizar talvez um projeto importante. E aí o que acontece? Eu tenho um projeto importante para finalizar no meu trabalho. Eu tenho um mês para finalizar. Se eu diluísse, todo dia fizesse um pouquinho, eu conseguiria fazer bem feito, pensar, elaborar sobre o tema. O procrastinador, não. O que acontece? Vai dar 3 dias antes, talvez, aí tem alguém que ajuda. O Tim Urban fala, que é o monstro do pânico. Aparece o monstro do pânico para ajudar o procrastinador. Filho, acorda que o seu prazo está esgotando. E aí o procrastinador, o monstro do pânico, ele espanta o macaco que foge para o cara tomar a decisão consciente. Fala assim, não, agora eu preciso fazer meu trabalho. Só que ele só tem 3 dias. E aí, nesses 3 dias, ele vários 3 dias fazendo um trabalho que era de um mês, e com certeza não vai ficar tão bem feito como ficaria se ele tivesse feito diluído o tempo dele, né? E aí, às vezes, acaba perdendo oportunidades de crescer na empresa, de se valorizar, de aparecer realmente, de crescer profissionalmente. Então, o nosso cérebro foi feito para acumular essa energia, para usar no momento adequado ali, como você falou, para se alimentar mediante um perigo, né? E também por isso que talvez, né, a gente sinta aquela preguicinha depois do almoço, né, depois do alimento, que é a recuperação, é o condicionamento da recuperação da energia. Isso tudo é um looping, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse looping que precisa ser criado. Mas, Ariane, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você começou a se interessar pelo assunto, ficou nítido que ali te deu um despertar. Opa, isso você se identificou Sim. e falou assim, tem coisas ali que eu, de repente, está acontecendo e eu nem estava percebendo. Quais são os sinais mais comuns da procrastinação? Bom, falando por mim também, né? Eu tinha a ideia que eu não procrastinava até estudar o assunto. Por isso, porque eu gosto de fazer as coisas, eu não me considero uma pessoa que gosta de ficar parada. Mas eu vi que procrastinar não é só aquele que trabalha, que já está com tudo em dia no trabalho, ou talvez até o workaholic, né? Fala, não, eu não procrastino. Não, porque você pode procrastinar em diversos setores da sua vida, né? Com a família, com a sua saúde, com você mesma. Então, o primeiro passo, eu acho, para. Não vou falar das dicas agora, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência da procrastinação, tomar consciência, sim, eu procrastino, existe isso, até o Tim Urban fala que todo mundo procrastina em algum momento, como você falou, e o que eu vi em mim eu ficava durante o dia apagando incêndios, né? Eu ia pelo mais fácil, então eu vou resolver esse e-mail, eu vou resolver, e o projeto que tinha que desenvolver, que eu tinha que sentar e me concentrar, ia ficando.
porque eu ficava preocupada em apagar os incêndios, resolver o problema na empresa, com o filho. E eu falei, gente, porque eu estava ficando sobrecarregada, é uma exaustão, é uma frustração, como o Ricardo falou. Finalizava o dia, eu tinha a impressão, apesar de ter feito muita coisa, que eu não tinha feito nada. Falei, gente, eu terminei mais um dia com a impressão de que eu não fiz o que eu precisava ter feito. Você Que se eu acho... sente cansado no final do dia É, e com um sentimento de improdutividade. exato, exato. Aí que me deu o alerta. Eu falei, gente, eu tenho que tomar algumas atitudes, né? Que a gente vai falar sobre isso, porque senão é um cansaço, é essa ansiedade, essa frustração, e é a sua vida que vai sendo, vai passando, e você tá lá só seguindo como um espectador, como eu disse. É muito frustrante. Mas é engraçado como até as pessoas que acreditam que não procrastinam, elas às vezes até assumem quando elas falam, vou começar uma dieta na semana que vem, né? É sempre Sim. o É sempre depois. na segunda. É, sempre na segunda. Mês que vem vou entrar numa academia, vou começar a correr, né? Então é interessante porque a pessoa ela fala abertamente, ela assume isso, mas ela não consegue enxergar ou às vezes até combater, né? E como dar o primeiro passo em cima disso? Eu acho que isso aí, Cláudio, é uma coisa que a gente aborda bastante no coaching, né? É importante o que a Ariane falou, porque muitas vezes as pessoas associam procrastinação somente com trabalho. É verdade. É, a procrastinação, assim, ela fica muito evidente no seu trabalho, mas também é evidente nas outras áreas da sua vida. Como a Ariane disse, você procrastinar a família é assim, é aquele homem que trabalhou enlouquecidamente para garantir o sustento, garantir a melhor qualidade de vida, sempre o melhor para sua família, e os seus filhos cresceram e ele não acompanhou isso. E chega lá na frente, num determinado momento da vida dele, ele se depara que ele não criou um vínculo, uma relação com os filhos tão próxima. E isso causa uma dor muito grande. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para tudo. Outro ponto, saúde. Saúde, quanto que a gente deixa de ir no médico e às vezes sentindo sintomas que podem. Principalmente nós homens, né? Sim, os homens Os eles impactos são são mais maiores. relaxados com relação à saúde, né? Mas o que que acontece? Isso tem um custo muitas vezes muito elevado. Porque quando você vai descobrir o problema, aquilo já se tornou uma coisa muito grande. E vai custar muito a você. Outras áreas também, você. E aí, falando de profissional, o que que acontece? Às vezes a pessoa se concentra somente no trabalho e esquece de olhar que para o seu crescimento você precisa se preparar, você precisa se desenvolver, você precisa estudar, você precisa tomar conhecimento de novos conceitos e observar aquela situação, porque o que que acontece? Se você esperar a tua promoção para você ir atrás disso, você já partiu atrasado. E muitas vezes a tua promoção não chega em virtude disso, de você não ter se preparado o suficiente para assumir esse novo fator, esse novo cargo, essa nova função. Então, é muito complicado toda essa questão de você não olhar para isso e não estar atento para essas características, esses pontos que são muito importantes. E aí no coaching, o que que acontece? Você perguntou sobre o primeiro passo, né, Cláudio? No coaching a gente trabalha muito disso, porque o que que acontece? Às vezes, como você deu o exemplo do emagrecimento, a pessoa, ela enxerga, por exemplo, a pessoa quer perder 15 quilos. Ela enxerga a perda dos 15 quilos. E o que que acontece? Isso se torna uma coisa muito ampla. Você não perde 15 quilos da noite para o dia, assim como você não adquiriu esses 15 quilos da noite para o dia. Uhum. Tá? Isso foi consequência de um tempo em que você pode ser maior ou menor, depende de cada indivíduo, mas um tempo que você se dedicou para esse ganho de peso. Eu acho que é isso, né? Mas eu acho que o que vem um pouquinho antes disso, que é super importante, porque você até falou, na segunda-feira eu começo o regime, aí a pessoa sabe que procrastina, ela não sabe.
ela não sabe que ela procrastina, porque ela fala, ai, não deu certo, eu comecei na segunda, mas na terça não deu porque eu me enrolei. Parece Ela, um churrasco, ela né? tem as desculpas e ela não tem consciência da procrastinação. Por isso que esse tema é importante e tem que ser mais Sim. divulgado, porque as pessoas não sabem que elas estão adiando a vida dela. Elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Ainda mais nesse mundo caótico que está hoje, que é tudo corrido, o tempo está mais curto. A gente acaba no final do dia isso, com a sensação, fiz muito, mas me sinto tão vazia, né? Parece que eu não fui produtiva como eu deveria ter sido, até mesmo comigo. O que que eu fiz por mim, né? Da minha saúde, com a minha família. Acabou o dia, meus filhos estão dormindo, eu não passei nenhum tempo com eles. Mas as pessoas não têm consciência. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que, primeiro, eu procrastino? Sim, porque todo mundo procrastina em algum quesito, alguma parte, em algum momento da sua vida. Então, tem que ter essa consciência para dar o primeiro passo, que é Isso. isso que você mencionou Isso, depois. e assim, e aí você traz um outro fator importante, é você se conscientizar e se comprometer. Então, o compromisso também é importante, Sim. porque o que que acontece? Você tem que ter o compromisso consigo mesmo. A procrastinação, ela é instintiva, ela faz parte do cérebro primitivo. Então, é instintiva. Isso está dentro de você. Mas eu acho que um jeito fácil de você identificar até o que você procrastina e o que você não enxerga, talvez seja no início do dia você fazer uma lista de tarefas que você deseja fazer e chega no final do dia a gente vê que a gente se Sim. enrolou com tantas coisas e metade ali talvez muito provavelmente foi cumprida, né? Eu lembro que na minha vida profissional eu sempre fiz, né, a lista do dia e era muito frustrante chegar no final do dia e ver que não tinha cumprido tudo aquilo. E é engraçado como realmente é o que a Ariane falou, a gente arruma desculpa, né? Porque o telefone parou de tocar, porque as reuniões aconteceram, né? Então, a falta de organização do próprio tempo nos ajuda também a procrastinar. Não, sem dúvida. E aí que entra, trazendo um pouquinho para aquilo que eu estava falando, é a primeira coisa do comprometimento, entendeu? Da decisão de você aderir. E assim, é importante também, além do tamanho das coisas, não querer resolver tudo de uma vez só, tá? Porque senão você se perde também. Sim. Acontece isso, é exatamente no exemplo que você deu. É apagar todos os incêndios, como a Ariane falou. Pô, eu ficava apagando incêndio e chegava no final do dia com aquela sensação de não fiz nada. Por quê? Porque aquilo que era mais importante ficou. Muitas vezes é preciso, como na lista de tarefas, você saber classificar, dar prioridade. A prioridade é muito importante. O que que é mais importante e urgente? Então é você classificar, trazer essa classificação dentro da sua lista de tarefas. Que eu acho que vale a pena mostrar a matriz da urgência. É que E só para complementar, é engraçado porque a gente deixa para depois coisas que a gente tem muito facilmente aqui na palma da mão, né? Sim. Então, por exemplo, para eu fazer uma academia, basta eu entrar aqui e fazer uma matrícula, né? Se eu preciso, sei lá, comprar algum item na minha casa que está faltando, hoje eu tenho essas facilidades. Então, é engraçado que mesmo num mundo mais dinâmico, porque quando você não tinha essas facilidades, em tese era mais fácil você procrastinar. Mas tendo essas facilidades do imediatismo, e mesmo assim a gente ainda se vê nesse tipo de situação, né? Mas eu acho que é legal a gente falar então sobre essa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a matriz urgência e importância, que ajuda muito a gente a organizar nossas 24 horas, né? A fazer nossa agenda. Então, se a gente tem algo muito importante e pouco urgente, como não é urgente, eu posso me planejar. Eu vou fazer em que momento do meu dia ou no dia seguinte. Agora, se é muito urgente e muito importante, eu tenho que fazer. E justamente, de preferência, fazer naquele momento para não procrastinar. Se é pouco importante e pouco urgente, naquele dia talvez eu elimine. Vou fazer no final do mês, quem sabe, às vezes nem vai fazer, dependendo se deve ou não ser feito, né? Aí vale uma análise. Agora, se é muito urgente, mas pouco importante, eu vou delegar. E pode ser tanto no profissional como dentro de casa, eu vou delegar para alguém porque realmente é urgente, mas não é importante. Então, eu não vou fazer, vou delegar para outra pessoa. Então, é uma matriz bem legal para dar um norte aí de organização, né? Legal, eu acho que um gráfico extremamente simples e de fácil compreensão vai nos ajudar bastante a tomar decisões mediante
a essa infinidade de coisas que a gente acorda já pensando no que vai fazer, na quantidade de coisa. Às vezes até desanima para acordar, fala assim, nossa, tanta coisa pra fazer hoje meu dia vai ser cheio, já não te dá aquele pique. Sim. Agora, se você tem isso pré-estabelecido, fica muito mais fácil você cumprir com tudo aquilo que é urgente e muito importante, ao mesmo tempo você não gastar energia com coisas pouco importantes e pouco urgentes, né? E também um ponto que eu considerei bem interessante, né? Que é o delegar. Às vezes você não consegue fazer, mas Sim. você pode delegar Sim. isso para alguém, né? Então, coisas que são urgentes, que para você não é importante, mas é urgente ser solucionado, essa opção de delegar, que muitas vezes a gente se sente proprietário de todos os problemas também, né? Vários tipos de procrastinação, né? Eu consigo identificar aqui 5, mas pode ter algumas coisas que estão misturadas, né? Que seria um sexto tipo de procrastinação. Então, falando do perfeccionista, né? O perfeccionismo ele leva à procrastinação. Por quê? Porque a pessoa evita começar ou muitas vezes não consegue dar continuidade. Por quê? Porque ele fica atento a detalhes. Ele sempre acha alguma coisa, que alguma coisa tá faltando ali, e por isso ele não começa, porque ele não tem todo o conhecimento ou todo o material em mãos para começar aquilo, ou então ele começa e nunca termina, porque ele sempre fica colocando alguma coisa que está faltando, algum detalhe que ficou faltando dentro daquilo que ele se propôs a fazer ou daquela tarefa a que ele foi incumbido, aquele projeto. Então a pessoa fica muito presa a detalhes. O medo da frustração, de não conseguir, Não, talvez, Ser atingir. julgado, talvez. então, não digo nem isso. É porque ele quer criar uma coisa tão perfeita. É uma cobrança interna, né? Exatamente, ele não aceita que aquilo tenha coisas a melhorar. Ele quer entregar a perfeição. E Ninguém é perfeito. isso não existe, porque o que, que acontece? Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Entendeu? E ele fica preso nesses detalhes e aí fica paralisado, acaba não começando muitas vezes, ele não dá nem início. E não é nem por medo de frustração, não, é pela cobrança, a autocobrança que ele tem. Ele fala, isso aqui não tá bom e nunca tá bom. Entendeu? Então o que que acontece? Essa pessoa, ela busca a perfeição, só que a perfeição, ela só é atingida à medida do momento, a partir do momento que você inicia, desenha um esqueleto ou faz aquele plano, coloca aquele plano e depois você vai agregando conhecimento, agregando detalhes que vão enriquecer aquele projeto, aquela tarefa, aquele propósito que aquela pessoa tem. Entendeu? Então não adianta você esperar ter tudo em mãos ou acreditar que algum dia você vai ter tudo em mãos para fazer algo perfeito. Faça, comece a fazer. Entendeu? É a dica para quem é perfeccionista, para quem se identifica nesse perfil, é começar. E depois você vai agregando os detalhes, aquilo que pode enriquecer esse trabalho, esse projeto. Mas precisa ser começado. Esse que você trouxe, Ariane, que fala do julgamento, que tem medo de ser julgado, a gente chama do evitador. Outro tipo. É um outro tipo. É o evitador, é o procrastinador evitador. Por quê? Porque ele fica evitando começar ou evitando realizar a tarefa por medo do julgamento das pessoas, de como ele vai ser recebido, se ele vai ser criticado. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue nem começar. Nesse caso, mais especificamente, a pessoa não nem começa. Tem falta de confiança. Exatamente. Ela tem uma. E assim, está muito relacionada à baixa autoestima também. Porque ele acha que ele não é competente, ele não tem conhecimento, ele não sabe tanto e que as pessoas vão olhar para aquilo e vão achar que tá ruim e que aquilo ele não entende daquilo e tá forjando aquilo, entendeu? Tá passando uma imagem e sempre com essa questão do julgamento, de querer se proteger da exposição. Então ele evita se expor. Então por isso que o nome é evitador, tá? E o que acontece? Como é que essa pessoa pode combater isso?
Mais uma vez, é preciso dar o primeiro passo. Então começa com coisas pequenas. Estabeleça metas pequenas. Não pensa no todo, no grandioso, no projeto final. Mas começa. Pega aquilo que você sabe, que você tem conhecimento, que você sabe, e começa a partir disso. Vai ganhando confiança, né? Olha, eu posso, Exatamente. eu consigo, né? Perfeitamente, Ariane. É isso mesmo, é ganhar confiança. Essa pessoa precisa confiar nela mesma, tá? Então, começa com pequenas tarefas, começa com metas pequenas, e aí vai aumentando isso, vai agregando. Procura também conversar com pessoas ou buscar referências de pessoas que já fizeram isso. Porque à medida que a pessoa vai buscando essas referências, ela vai tomando conhecimento de que aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem, é suficiente para startar, para que ela pode agregar mais coisas, mas também. Isso é muito legal que você falou, que tem a questão da modelagem, né? Do espelhamento. Isso. Então, isso acho que é ajudar muito quem quer parar de procrastinar. Quem que eu quero ser? O que que eu quero fazer? Tá, legal. Quem faz igual que eu quero e que eu admiro, né? Pode ser uma pessoa da internet, algum familiar, amigo. Ah, legal. O que que essa pessoa faz da vida dela? O que que ela lê? O que que ela assiste? Qual é a rotina dela? O que que ela fez para mudar a vida dela? Porque você vai se espelhando e vai se inspirando nessas pessoas, né? Porque é isso, o nosso meio contribui, o que a gente assiste, o que a gente lê. Será que está sendo produtivo o que eu estou assistindo? É só aquela sessão da tarde, Lagoa Azul de novo, sabe? Ou é realmente algo que me faça me mover, algo mais motivador, né? Então, essa tem a questão da modelagem do espelhamento, Com né? certeza, que a modelagem é uma ferramenta incrível. No episódio anterior do qual participei, eu falei bastante, falei da questão da modelagem, que é você ter um modelo, ter um exemplo, alguém que te inspira e que faça você, no começo você vai imitar aquilo mesmo. Você vai pegar as características daquela pessoa e falar, poxa, o Cláudio faz isso dessa forma e é tão legal, eu vou me espelhar nele. E depois isso vai fazendo parte da tua essência. Você acaba adquirindo esse modelo de comportamento. Eu acho isso tão importante que o propósito do podcast é justamente esse: trazer pessoas que tragam as suas histórias, que tragam as suas trajetórias, para justamente servir como inspiração, para que possa seguir mais essa pessoa, conhecer mais e poder se inspirar, E né? é legal, tem uma frase que eu achei muito legal, porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe se é o que está acontecendo de verdade na minha vida e o que eu estou imaginando. Para ele é tudo a mesma coisa. E aí a frase que eu li, que eu achei fantástica, é: finja até ser real. Então, se você quer ser uma grande oradora, finja ser, se imagine sendo fantástica no palco, dando palestras, siga pessoas que te dão esse exemplo. Vai fingindo mentalmente até você se tornar. Lógico que mudando o seu meio ambiente também, né? O seu meio ao seu redor. É isso mesmo. É visualizar o teu futuro, entendeu? Faz uma ponte ao futuro, se transporta para lá, e é importante nesse momento você, além de ver, você escutar também. Ouça o que as palavras, ouça o que aquelas pessoas estão falando no exemplo de orador, o que você está levando para as pessoas. E sentir também. Sim. Porque o que acontece? Isso é a questão dos 5 sentidos e é a maneira como a gente aprende como a gente aprende a tudo. Desde que você nasce, você aprende através dos 5 sentidos e continua o seu aprendizado depois disso. E isso é tão importante porque isso se relaciona com emoções, com sentimentos e que tornam real. Por isso que a frase que você trouxe é isso muito mesmo. legal essa Finja frase. até ser real. É isso mesmo, porque vai ser real. Uma hora é aquela história da mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Entendeu? E quanto mais você coloca de sentimento, de sensações, mais real é. Desde que Porque seja atingível, né? A gente tem que Sim, ter o bom senso não ali, né? Não é vou voar, né? Não dá pra criar isso. asa e voar, Não, tem que você ser algo pode pé até no chão. compra uma passagem de Exato. avião ou pega uma Mas asa a delta, ideia um é não voar parapente. sozinha, sem nenhum Isso, não, vou equipamento, vamos criar ser asas. ponderados, né? Não tem como, né? Exato. Mas é ser realista, mas ao mesmo tempo sonhar é uma parte importantíssima. E aí, voltando para os tipos de procrastinadores, a gente tem o buscador. O buscador acho que é o mais comum.
é aquele que vive buscando coisas para fazer. Então ele se distrai com muita É o apagar facilidade. incêndios. Não, o que que ele faz? Ele se desconcentra por qualquer coisa. Passou uma pessoa na frente da sala, ele vê aquela pessoa, ele perde o foco, a concentração, porque ele está sempre buscando sensação de prazer, de satisfação e não consegue focar na tarefa e Imagina do no. lado do celular com as É, eu ia notificações. falar Você isso entendeu? agora. É Eu ia falar exatamente isso esse. agora. E por isso que eu tô falando que hoje é o mais comum. Porque. E assim, entendam que na grande maioria das vezes não é um tipo só que você vai se enquadrar. Então o buscador, ele tá praticamente presente em todos. Porque sempre tem alguma coisa que desconcentra ele. Ele tá sempre buscando algo fora daquilo que ele precisa fazer. Se a gente voltar na questão da dopamina, do prazer instantâneo, eu li o livro Nação Dopamina, que é muito legal, é um pouco técnico, mas é muito interessante, que fala, a gente vive na nação, as pessoas hoje é uma nação dopamina, é o prazer do agora, e aí a nação dopamina seja através de drogas, como através de jogos que te viciam. As redes sociais, elas são feitas para viciar, Sim. elas são feitas para te prender ali com o olhar e te virar zumbi, né? E a gente fica naquilo, naquele prazer instantâneo. Nossa, recebi tantas curtidas. E se não recebe curtida, fica numa frustração que acabou o dia da pessoa, né? Que é aquela questão do prazer instantâneo, do ter agora, de aquela. É muito complicado isso, gente. É preocupante, né? É interessante que os especialistas, os desenvolvedores, né, das redes sociais, eles focam muito nisso. É. E justamente prender a tua atenção. A gente tem um exemplo muito corriqueiro que é no Instagram, né? Antes você só tinha o feed, né? E agora você tem o Stories. É. O Stories, o que que é? Ele, se você não viu naquele momento, muito provavelmente você não vê. Então você quer ver, né? Então, o que que acontece? Faz a pessoa ficar conectada ali nos O tempo stories inteiro. o tempo inteiro. Então, são mecanismos que são criados justamente para reter a sua atenção. E eles Pra leem o você- seu perfil para ver o que você Exato. gosta, para aparecer o que você gosta, para ficar. Exatamente. Entre as inteligências que vão trazer exatamente aquilo que te atrai, que te prende. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nós passamos por um momento muito difícil em 2020, onde muitas pessoas tiveram que mudar totalmente os seus hábitos, e as pessoas, muitas delas, a grande maioria, acabou ficando em casa. Essa, isso facilitou ou dificultou para a pessoa entender o quanto ela procrastinava, porque ali muitas pessoas se sentiram perdidas também. O que que eu faço agora, né? Então, é porque as pessoas dão muita ênfase à questão do trabalho, como assim, se eu estou trabalhando, se eu estou rendendo, se eu estou produzindo, então não estou procrastinando, E que não é isso. é nessa linha. O momento da pandemia, Cláudio, foi um momento que, assim, ele veio de forma abrupta e num modelo que a gente não tava, nem sequer imaginava. Algumas empresas já tinham a questão do home office instalado, mas só que o que que acontece? A pandemia ela trouxe a obrigação de todo mundo mudar o modelo de trabalho de uma hora para outra. Então, o que que acontece? Você teve que trazer o trabalho para dentro da sua casa. E isso dificultou mais ainda você separar uma coisa que já era, já estava intrínseca uma dentro da outra. Porque muitas vezes você levava o trabalho para casa, só que a partir do momento que o trabalho entrou para dentro da sua casa, não tinha mais aquele trajeto ou aquele tempo que você saía do trabalho e se desligava, pelo menos naquele interim do seu trabalho, e passou a ficar dentro de casa. Isso acabou, de certa forma, e para muitas pessoas, tornando mais incisivo. A pessoa acabou deixando as outras coisas mais ainda de lado, porque ela não conseguia mais separar o tempo do trabalho. E nós ouvimos casos, acho que todo mundo aqui deve conhecer algum caso, que a pessoa começava a trabalhar e não tinha horário para terminar. Você entendeu? Então, o que que acontece? Mas foi um modelo necessário e que hoje a gente vê que começa a haver uma flexibilização, porque as pessoas começaram a aprender
a identificar esses momentos, mas ainda tem a questão que você trouxe, a questão do trabalho, de você estar sempre voltado para o trabalho, de o seu foco principal É a ser o trabalho, a produtividade no produtividade, trabalho, né? entendeu? Não nos E outros não nos aspectos. outros aspectos. Então, por isso que muitas vezes é difícil para a pessoa enxergar que ela está procrastinando em outras áreas da sua vida. Por isso que o trabalho geralmente é o que fala, o tema de procrastinação está muito relacionado e muito voltado ao trabalho. Não. Não. Bom, para nossa audiência que estiver gostando desse bate-papo, curta, comenta e também compartilha para aquelas pessoas que vocês também acham que está procrastinando em alguma coisa. Faça essa informação chegar até essa pessoa também, né? E que dicas finais vocês podem dar para as pessoas que estão nos assistindo, que de alguma forma, depois desse bate-papo, fizeram uma reflexão e falou, opa, tem coisas aqui que eu preciso, estou procrastinando, preciso mudar, ou até para chegar nasquelas pessoas também que eles vão compartilhar esse conteúdo. Bom, eu falando até por mim, né? A questão da agenda, de se organizar, né? Organizar o seu dia, organizar a sua semana com o que precisa ser feito, usando até o apoio da matriz, se for o caso. Celular, gente, eu desativei todas as notificações do meu celular. Eu só deixo ligado o aplicativo da escola das crianças e do entrega de comida. Só. O resto tá tudo desativado, porque se eu tô lá concentrada, criando um artigo e dá um negócio aqui no Instagram, fulano tá ao vivo, acabou minha concentração. Mesmo que eu não abra, eu já desviei o olhar, já perdi o raciocínio, né? E a maioria, eu acho que muitos, pelo que eu convivo, deixam muita notificação ativada subindo na tela. Pode até não fazer barulho, mas sobe na tela e você fica curioso para ver. Aí você fala assim: não, eu vou só dar uma olhadinha. A hora que você viu, são 20 minutos que você já perdeu, né? Do seu tempo útil. A leitura, e não só a leitura, porque tem gente que não gosta de ler, mas hoje em dia, com as tecnologias, você pode assistir um podcast no carro, né? Tá lá, ainda mais a gente que tá aqui em São Paulo, que pega muito trânsito, um podcast no carro, eu assisto muito curso, muito podcast dos assuntos que eu gosto no carro para fazer valer aquele período que eu tô no trânsito. Tem vídeos no YouTube, então tem diversas formas que podem te ajudar a estudar sem ser com a leitura se muitos não gostarem, que eu particularmente gosto muito de livro, né? Mas tem outros facilitadores, né, Ricardo? Sim. Acho que o principal primeiro, identificar o que te leva a procrastinar. Você se perguntar, fazer uma autoanálise mesmo e identificar o que faz você procrastinar. Por que você está procrastinando? E não é a primeira resposta, mais uma vez, ela vai vir, mas como um meio de proteção, ela não vai escancarar aquilo que está te levando realmente. Então é uma pergunta que você tem que falar, tá, mas o que me leva a procrastinar são as notificações do celular, tá? Mas por quê? Essas notificações me levam a procrastinar. Ah, porque eu perco o foco, perco a concentração. E aí vai identificando até chegar na raiz do que faz. Entendeu? O que faz você procrastinar. Tendo a raiz, você vai para o sentido contrário. Fala assim, tá bom, então o que eu faço? Por exemplo, a Ariane, ela desativou as notificações. Entendeu? Então não vai ficar toda hora Que eu me tirando o que é distraio facilmente. isso, e tirando o que é mais importante, que é a escola dos seus filhos e o aplicativo de comida, o restante pode esperar. Entendeu? Então você pode estabelecer dentro da tua. E aí que entra a questão da rotina, né? Quais são as ações, quais são os comportamentos, o que você precisa adquirir como rotina, como hábito, para que você consiga vencer essa etapa da procrastinação, como que você consiga vencer essa sua procrastinação, tá? E muitas vezes o que acontece? Às vezes está na maneira como você trabalha. Não adianta você estabelecer grandes períodos de foco. O cérebro ele vai acabar se cansando, tua mente vai acabar se cansando. Então é interessante ter pausas durante o teu período de trabalho, estabelecer tempo para pausa também, para você poder respirar, para você consultar, ver
redes sociais ou ver os seus De forma aplicativos. consciente, né? Exato, e estabelecer prazo. Fala, olha, eu vou focar aqui por 40 minutos, 1 hora, e vou parar 10, 15 minutos. Existe até um método Pomodoro, né? Pomodoro. Você sabe que o Instagram, desculpa, ele tem, eu não lembro onde nas configurações, porque eu fiz isso, que você pode limitar o seu tempo de uso. Não que ele deixe de funcionar, mas ele aparece uma janelinha, ó, você está excedendo o seu tempo que você determinou. Eu determinei para mim meia hora. Eu não fico, e assim, e raramente aparece essa janela para mim. Porque se você pensar nas suas 12 horas, né, talvez menos no dia, por que você vai ficar meia hora no Instagram? Não tem. O máximo que você pega ali, 2 minutinhos já viu os 5 primeiros stories, acabou. Eu não preciso ficar muito tempo. Pelo menos eu que não atuo tão fortemente no Instagram como outras pessoas que trabalham, mas aí tem um trabalho envolvido, faz parte do seu profissional, Sim. né? Então, para mim, meia hora atende. Porque também serve de alerta para mim, um controle lá de como eu distribuí meu dia. Com certeza. E o que acontece, Ariane, que para quem trabalha já é uma questão diferente, né? A pessoa ela tá focada, mas aquilo faz parte do Exato. meio dela. Então é assim, Mas ali pode não é um haver conceito de procrastinação. Exato, é o de trabalho. é produtividade. produtividade. Não tô só Exatamente. rodando com o dedinho. Não, exatamente. Então Você é pode até isso. usar mais horas, portanto que não seja para procrastinar. Sim, com certeza. É como o WhatsApp, tem gente que trabalha com o WhatsApp, então ela não está procrastinando ali, ela está trabalhando. Então, o tempo de procrastinação é aquele tempo que poderia ser utilizado com algo que é mais importante do que você está fazendo naquele momento. Esse conceito tem que ser, tem que ficar bem claro para todos que estão assistindo a gente. Não é qualquer coisa que é procrastinação. Não pensa que só rede social é procrastinação. Não, é Exato. tudo. Entendeu? Tudo que de alguma forma está prejudicando a tua vida, está te deixando sem tempo para você fazer aquilo que realmente é importante e não te deixar angustiado, ansioso, te tornar uma pessoa desanimada, uma pessoa que não quer, não tem vontade de fazer nada. É isso que é a procrastinação. E um terceiro fator é a recompensa, porque o nosso cérebro ele busca a recompensa. Então, trate esses momentos, por exemplo, de pausa, como uma recompensa. Eleja a recompensa. Se depois de finalizar o seu trabalho, fazer algo que estava pendente há algum tempo, pegue alguma coisa que você realmente gosta e que te dá prazer e estabeleça isso como uma recompensa para você, um reconhecimento por você ter concretizado o trabalho. Porque o seu cérebro vai entender que após aquele esforço vai vir a recompensa. E isso vai criar novas conexões neurais que não vão buscar a recompensa imediata. Elas vão ser substituídas, porque você vai condicionar o seu cérebro a pensar assim: legal, eu vou ficar aqui 40 minutos, vou ficar aqui 1 hora e meia, mas depois eu vou conseguir fazer isso. Eu vou terminar e eu vou correr, eu vou ao parque, vou nadar, vou brincar com os meus filhos, vou fazer alguma coisa que me dê prazer e que realmente você se sinta bem. Eu lembrei de 3 coisas também que eu acho muito importante, que eu não sabia, né? O sono, eu não sabia disso, e foi num podcast que eu descobri que o sono te faz procrastinar, não ter uma qualidade de sono, né? Que é o caso de muitas mães, como eu, te faz procrastinar, porque é uma questão de sobrevivência. Porque se você não dorme bem, te falta pouca energia. Então, o cérebro anula algumas funções como criatividade, memória, ânimo, libido, e a libido é para a vida, né? Porque ele entende que você tem que sobreviver, você está com baixa energia, você não está conseguindo se recuperar dormindo bem. Então, o sono, porque muitas pessoas acham que alimentação é exercício só, mas o sono é a trindade, né? Sim. É um triângulo ali para ter um equilíbrio de vida e qualidade para justamente ter o ânimo para não procrastinar. E uma segunda dica seria a leitura do material do Anthony Robbins, né, que é muito legal. O livro Poder Sem Limite, Desperte Seu Gigante Interior, que eu acho que dá um empoderamento quando a gente lê, dá algumas dicas também, que é PNL, né? Sim, assim, Anthony Robbins ele traz muito essa questão da programação neurolinguística, né? E para muitos aspectos da vida. É uma leitura muito importante. Um outro livro que eu recomendo também é O Poder do Hábito,
Legal. do Charles Duhigg, que é fantástico porque justamente o hábito que faz a gente procrastinar. Então, para quem está buscando alguma leitura a respeito disso, pode procurar Sim. esse livro. E só para concluir, Cláudio, eu falei que tinham 5 tipos, né, de procrastinadores para não deixar o pessoal no vácuo, porque eu falei 3. Então, rapidamente, a gente tem o indeciso, que é aquele que não sabe por onde começar ou como dar sequência nas coisas. Como iniciar suas tarefas. Então ele fica procrastinando porque ele não sabe por onde começar. Esse também é um tipo bastante comum e atrasa a questão da decisão dele. Ele não se decide. E aí, quando você não tem a decisão, por isso que eu falei que um fator importante é decisão e comprometimento. Enquanto você não se decide, não se propõe a fazer, você não faz. E essa pessoa fica procrastinando, tá? Então, para essa pessoa também vale a questão das tarefas, lista as tarefas, vê o que é importante, o que é urgente, obedece aos quadrantes que nesse material que a Ariane trouxe e que é importante. E o último a gente chama de criador de crise, que é o cara que fala assim: eu trabalho bem sob pressão. Então o que ele faz? Propositalmente ele deixa para a última hora O monstro do para fazer pânico. É o monstro do exatamente pânico. Ele adora esse ele. que você Melhor tinha amigo. falado. E o cara, ele vai e ele espera realmente a hora derradeira. O cara vai e deixa para o último dia, acreditando que ele produz melhor quando ele está sob pressão. Só que o que acontece? Ele acaba não vendo que alguns pontos importantes acabam ficando de lado e não tem tempo para revisar isso. Então é um risco muito alto e que para ele tem um custo muito alto também, porque gera um grau de ansiedade muito elevado. Porque não tem como você controlar isso. Por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento, quando o relógio está contra você, a ansiedade vem. Não tem jeito, isso é no trânsito, isso é em qualquer lugar. Se você está indo para algum lugar, você tem um horário para chegar, você começa a ver que o trânsito não está andando, cara, vai te dando um desespero, você começa a ficar irritado, estressado e tudo isso. E isso tudo acontece com esse tipo de procrastinador. Então é olhar não só para a característica, mas também para as consequências que essa característica traz para você. Tá? Muito está relacionado com ansiedade, mas existem outros pontos que também precisam de atenção e precisam ser observados. Tá? E para esse aí, a técnica Pomodoro que a gente falou estabelece períodos de foco e períodos também de parar, de Relaxamento. relaxamento, de dar um tempo para o seu cérebro. É 25 minutos fazendo algo, É, para 5, Esse é foi isso? o pesquisador lá, esqueci o nome dele, Francisco. Não me recordo o nome Depois a dele. gente Ele coloca. começou com 25 minutos, parando 5. Mas aí cabe a você identificar qual que é o ideal para você. Então, todas essas referências mencionadas, depois vocês podem consultar, colocaremos na legenda do nosso canal do YouTube desse episódio. E eh, já querendo agradecer a presença de vocês dois aqui, eu acho que é um tema extremamente relevante, importante e crucial para todas as pessoas que almejam o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. Eu acho que foi um bate-papo muito valioso para as pessoas refletirem, fazerem a lição de casa, criarem a sua rotina, a sua disciplina e dar o primeiro passo. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final? Eu queria fazer um convite, na verdade, só o terceiro item que eu acabei não falando, é porque não é como uma dica fazer terapia, né? Para te fazer analisar, se conhecer melhor, né? E o meu convite é para quem terminou de assistir o podcast, sentar e parar, talvez listar quais são seus 5 principais valores, em ordem de importância. Primeiro listo os 5 principais valores para você, não é para o marido, para o filho, para a mãe, para amigo, é para você. E depois que listou, colocar em ordem de importância e analisar, eu vivo de acordo com os meus valores, tanto no profissional quanto no pessoal, na saúde, porque eu acho que dá um norte ali de onde começar e seguir tudo que a gente falou, deu de dicas também, né? É uma Sem dica dúvida. muito valiosa. Sem dúvida, Ariane. Os valores são o que norteiam a nossa vida, né? E é importante saber isso. E aí, uma dica para quem tiver um pouco de dificuldade
de elencar, de colocar em ordem, de enumerar qual que é o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro. Pergunte-se para você, olhando para aquele valor. Primeiro, o que eu não. Primeiro, para descobrir os valores, o que é imprescindível para mim, o que eu não abro mão, o que eu não troco, não aceito, tá? Que aconteça ou que eu veja uma coisa que me incomoda muito profundamente, que chega muitas vezes a causar dor quando vai contra você. E depois você pergunta, na hora que você tiver esses 5 valores, para você descobrir a ordem correta, qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, pergunte-se, eu abriria a mão disso por isso? Isso mesmo. Então pergunta isso, faz essa pergunta, eu abriria a mão desse valor em detrimento a este? E aí você vai conseguir a ordem certinha, Traz porque clareza, né? vai trazer clareza para você. 5 é Então, só o começo, né? Pode ser sim, 10, 20. não, quanto mais, porque tem inúmeros valores e às vezes o que acontece, em 5 você não descobre e às vezes você vai ver que um lá que ficou perdido, o sétimo talvez seja o segundo, entendeu? Então é um exercício que a gente pode fazer constantemente e às vezes no dia a dia da gente, sem estar focado nisso, você acaba descobrindo um valor diferente que é importantíssimo para você. Mas é importante o que a Ariane falou, você ter conhecimento dos seus valores. Isso te traz autoconhecimento, te traz controle sobre suas emoções, você se torna uma pessoa que consegue um entendimento maior em relação a tudo que está acontecendo ao teu redor e dentro de você também. Por que está acontecendo isso? Que muitas vezes é essa a dificuldade, você não saber identificar, tá? E assim como a Ariane deixou a questão da terapia, existem vários profissionais também. Eu, como coaching, pego muitos casos de procrastinação, de pessoas que não conseguem iniciar suas tarefas ou se encontram paralisadas, não conseguem dar sequência àquilo. E o coaching também é uma técnica que pode É como uma ajudar. terapia, né? Sim, ele pode ajudar. Por quê? Porque o papel do coach é justamente fazer você fazer. Uhum. Entendeu? Então é aquilo, é criar planos, criar metas, estabelecer tarefas que vão te fazer mover, porque muitas vezes o que acontece quando você está comprometido só com você mesmo, você acaba dando desculpa para você, mas quando você se compromete com outra pessoa, fica mais difícil de dar essa desculpa. Então, o que acontece? O processo de coaching é justamente isso: pegar e ajudar a pessoa a avançar naquele processo que muitas vezes sozinha ela não consegue. Assim como a terapia. A descobrir, a se olhar e ver as nuances que estão envolvidas em toda aquela situação. Então fica o meu convite. Tem os meus contatos vão estar disponíveis aí e será um grande prazer conversar com quem quiser conversar comigo, falar um pouco mais a respeito da procrastinação e de outros assuntos. Legal, vamos colocar também na legenda os seus contatos para quem tiver interesse. Muito obrigado, Ricardo, novamente pela sua presença. Espero te ver mais vezes aqui em outros episódios para discutir outros temas extremamente relevantes também, que vai contribuir muito com a nossa audiência a atingir essa arte de vencer no seu campo pessoal e profissional. Muito obrigado. Eu que te agradeço, é um grande prazer sempre estar de volta aqui com vocês e estou à disposição, Cláudio. Quando precisar e quando quiser, a gente volta aqui para conversar e para levar um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento maior para as pessoas que estão nos vendo aí. Muito obrigado a todos. E agradeço também você, Ariane. Seja muito bem-vinda. Espero também te receber outras vezes aqui, porque você é uma pessoa que estuda também de muitos temas e com certeza vai ser uma peça muito importante para a nossa audiência, contribuindo com toda a sua experiência, com todo o seu estudo, com todo o know-how que você tem. Afinal de contas, procrastinação é uma coisa que dentro da sua área acontece muito. As pessoas devem procrastinar muito para colocar Dá pra os gente falar um aparelhos dia sobre auditivos. Dá isso. para falar sobre isso também, né? Então, quero te agradecer muito. É um orgulho Obrigada. muito grande ter você aqui. Obrigada. Eu que estou super feliz com esse podcast. Muito, muito sucesso. Obrigado. Então,
você não procrastine, dê o seu like agora, curte, comenta, compartilha esse conteúdo e te vejo até o próximo episódio de A Arte de Vencer. Muito obrigado.